Muito bem, boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, pessoal que está se conectando aos poucos. Nesse que é o nosso último encontro. Boa tarde, Carlos, Maísa, Farley, olha aí o pessoal, Diego. Boa Satisfação tarde para você. enorme conversar com vocês. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. E aqui estamos para o nosso último encontro, dia 17 de novembro. Essa nossa jornada aqui começou há mais de um mês. Eu estava aqui revisando, né, as coisas, os documentos, as atividades, as aulas, os encontros, as datas, e nós começamos a nossa caravana aqui no curso de extensão de Introdução à Matemática Financeira com HP12C e o Excel no dia 13 de outubro. E foi rapidinho, né? Então tivemos aí 6 encontros, esse aqui é o nosso sexto encontro, aliás. E hoje, então, a gente está terminando o nosso curso, naturalmente já programando aí algumas outras atividades, né, para nosso próximo semestre, mas também já de imediato agradecendo a participação de vocês, o interesse de vocês, né, que se inscreveram nesse curso. E é isso aí. Vamos que vamos, porque tem mais um chorinho hoje, né? Tem mais um pouquinho. A gente tem que conversar sobre algumas coisas. Eu queria, antes da gente começar, aliás, dizer para todos vocês que nosso site está em fase de atualização de algumas coisas. A aula 5, né? Nosso encontro 5 foi atualizado. A gente já tem lá a gravação, que tinha demorado um pouquinho, mas ela já está lá bonitinho. Os documentos que eu utilizei, o meu PowerPoint, está tudo lá disponível para vocês. Da aula de hoje, eu tinha colocado no começo da manhã o acesso ao Zoom, pessoal que estava com dificuldade ainda de acesso, o acesso estava lá. E coloquei também uma planilha que a gente vai utilizar hoje, aliás, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Mas. E depois, claro, eu vou atualizar com a gravação também de hoje, tá bom? Então vocês fiquem atentos aí. O curso está completo lá, né? Na verdade, todo o material que a gente utilizou, as gravações, as coisas, atividades, enfim, está tudo completo lá. Tem todos os links lá. E, e é isso, tá bom? Então, vamos que vamos, porque, como eu falei, a gente ainda tem algumas coisas para conversar hoje. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é uma data especial, né? Não só porque nós estamos fechando um ciclo, mas também porque aquela nossa segunda atividade, ela também se fecha hoje, tá? Então, fiquem também atentos. Eu aproveito até para compartilhar um e-mail com vocês, a mensagem, né, o teor, não vou naturalmente citar, né, a pessoa que me escreveu, mas eu aproveito para compartilhar a mensagem do e-mail, né, uma pessoa que se mostrava bastante preocupada por conta das listas, né? Porque as listas eu disponibilizo elas aqui para vocês durante as aulas, né? No finalzinho da aula e tal. E naturalmente que a gente tenha uma vez ou outra, né? Pessoas que acabam assistindo os nossos encontros pelas gravações, né? E aí os links não ficam. Eu não tenho atualizado as listas, né? De presença lá no nosso site, porque a lista de presença, naturalmente, que o conceito dela é uma coisa mais pontual, né, para aquele momento. E a minha resposta, tendo em vista essa preocupação, eu compartilho com vocês. E é a seguinte: eu tenho acompanhado muito mais
participação no curso, né, de vocês a partir dessas atividades que a gente fez, e que são duas, tá? Atividades que foram disparadas no encontro 3 e no encontro 4, exatamente no meio ali do nosso curso de extensão, né? 3 e 4. Eu estou acompanhando muito mais por essa participação nesses formulários do que pelas listas propriamente ditas, né? Por quê? Porque as listas, elas têm uma função muito pontual, né? E outra que é uma lista eletrônica, né? Nada garante que você, né, entre aqui, por exemplo, 15 minutinhos para terminar o encontro e assine a lista. Então, essa lista, ela não me garante muita coisa, né? Ela me garante, obviamente, uma listagem, nomes, coisas, né, que eu tenho pedido para vocês colocarem lá, que depois a gente olha e vê, né, compara com a listagem dos matriculados, para isso serve. Mas não serve, assim, no sentido de, olha, tenho certeza absoluta que participou, né? Agora, os formulários com as atividades, aí é diferente, né? Por quê? Porque você ali já vai exigir, né, de você uma participação um pouco melhor, no sentido de você pensar um pouquinho mais, talvez mobilizar algum conhecimento, né, que apareceu aqui, e mesmo que for só para você entregar, né, não excluamos também esse caso, mesmo que for só para você colocar as respostas e entregar o formulário, isso já vai mobilizar algum tipo de preocupação da sua parte. Então, é, muito mais as duas atividades, né, do que as listas de presença. Eu acho que é uma maneira, principalmente nesse nosso cenário, né, de modelo virtual e tal, de acompanhar o desenvolvimento de vocês. E, e acreditem, né, a minha maior intenção aqui é acompanhar de fato, desenvolvimentos, né, coisas que vocês pensaram, eventualmente coisas que não deram certo, né, que nem essa semana eu recebi alguns e-mails pedindo que eu comentasse algumas questões que ficaram lá na nossa primeira atividade. Faremos isso, né, faremos isso, porque eu acho que é uma parte importante da gente colocar uns pingos nos is, né, entender coisas que a gente não entendeu, mas a minha maior intenção é essa, né? Porque eu fiquei aqui, né, os 6 encontros falando para uma câmera, e é difícil, né? É difícil, acreditem, se é difícil para o aluno, é difícil para o professor também, né? A gente ter uma noção do que está acontecendo. Então é mais nesse sentido, tá? Vocês fiquem despreocupados, obviamente que, né, precisa estar matriculado, toda aquela coisa e tal, né? Que a gente já sabe, mas é muito mais pela participação nos formulários. E tem um que vai fechar hoje, então quem não passou por lá ainda, passe, né? O link está lá no nosso site, bonitinho, não fugiu, está aberto, né? É importante que você vá. Aliás, essa segunda atividade que só tem duas questões, na verdade, né? A proposta são só duas questões, então vai lá, né? Pensa um pouquinho, tenho certeza que vocês todos e todas têm capacidade aí de fazer isso. Tudo bem? Então, nesse sentido, tá, gente? Que eu tô colocando essa questão aqui mais pontual, tá? Para vocês se preocuparem, né? Enfim, por mais que eu falem para vocês se despreocuparem, o pessoal fica ainda bastante preocupado, né? Mas, enfim, é uma outra coisa, uma outra proposta, tá? Pelo menos de minha parte, não são todos os cursos de extensão que são assim. Eu tenho certeza que quem passou já por um ou outro sabe que aí depende muito, né, do perfil do professor. Tem professor que vai exigir uma ou outra coisa a mais ou a menos, enfim, né? Aí depende muito da. O meu perfil é isso. Eu acho que se vocês estão aqui é porque vocês têm algum interesse, alguma coisa, né? Vocês vieram vir aqui, mesmo aqueles que tem um interesse assim mais pontual, né, das horas e tal, eventualmente pode ser atingido por algum conhecimento assim, e o cara, né, enfim, fala, caramba, realmente serviu pelo menos para eu lembrar de uma coisa lá que eu não lembrava mais. Então, tá ótimo, cumpriu o objetivo, tá bom? E é isso aí. Temos questões aqui no chat. O Antenor falando que a lista 2 estava difícil, Antenor, acho que é nesse sentido que você está colocando, né? A lista 2.
A Bárbara está perguntando como é que acha essas questões. Bárbara, minha querida, faço questão de colocar aqui para você, tá bom? Faz de conta que você já sabia, mas eu vou pôr especialmente para você e para os outros também, né, que não, não tiveram aqui o acesso, tá? Mas a gente está fazendo isso tudo por um site que qualquer um entra, né? Não precisa ser do curso. É um endereço, um domínio, né? Um domínio público. E é esse que eu estou pondo aqui, tá, ô Bárbara? Então, tá tudo lá bonitinho. Aliás, era desse site que eu estava falando aqui no comecinho, ele está sendo atualizado. Está faltando somente o nosso encontro de hoje, né? Que vai faltar, obviamente, a gravação, que vai depois, e o PowerPoint que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas já tem lá uma planilhinha dos dois sistemas que a gente vai conversar para vocês baixarem, tá? Então tá aí, Bárbara, para você. Só clicar e bingo. Tem que abrir lá o nosso espaço, tá bom? Gente, uma dica para vocês, tá? As planilhas que eu disponibilizei com vocês ao longo do curso e estão nesse nosso endereço, elas são planilhas que estão habilitadas para leitura, né? Aí você fala, poxa, professor, mas eu queria, né, uma cópia. Você deve ter percebido que ao abrir essas planilhas, você tem ali, né, o arquivo e você pode escolher fazer uma cópia. Faça uma cópia e salva no seu Drive, e aí passa a ser a sua planilha, né? Você pode alterar, inclusive, do jeito que você bem entender, tá? Eu digo isso porque essa semana também recebi alguns pedidos de edição, né, das planilhas, e são as planilhas que eu utilizo, né? Imaginem vocês que se eu abrir o link para edição para todos, né, a gente se perca aqui na hora de mostrar algumas coisas, tá bom? Então faz uma cópia para você e já era, tá? Aí você fica com um arquivo que é só seu, né, de uso seu, enfim, tá bom? Belezinha, gente? Muito bem. Bom, queria então começar, antes da gente falar sério, mostrar algumas coisas para vocês das atividades, tá? Na segunda atividade eu vou ser um pouquinho mais reticente, né? Um pouquinho mais lacunar, né? Porque a atividade está aberta, né? Para vocês ainda. E eu vi que muita gente já passou por lá, mas ainda falta alguns, né? Então eu vou, obviamente, para ser justo com todos, né, fazer alguns comentários assim mais é, gerais, né? Até porque senão aqueles que já foram lá e responderam vão falar, pô, mas não é justo, né, professor? Você não deu essa dica antes, né, para nós, então, né, não vale, né? Então, nesse sentido. Agora, a primeira que nós já tínhamos aí, aliás, temos até mais questões, né? A primeira eu acho que é interessante a gente dar uma olhadinha nela, rapidinho, tá? Rapidamente. E eu queria projetar, inclusive, ela aqui para vocês. De novo, tá? Esse arquivo que eu estou mostrando é o arquivo que está lá no nosso, no nosso site, tá? Essa lista aqui, ela estava disponível até o dia 10, semana passada, quarta-feira da semana passada. Alguns desses problemas eram bem diretos, assim, no sentido de você pegar HP ou Excel e fazê-los rapidamente. Outros davam um pouquinho, assim, de coceira atrás da orelha, mas saíam também, tá? Por exemplo, eu destacaria, né, que se fosse para colocar uma estrelinha, né, ao lado do exercício, eu destacaria o exercício 2. Exercício 2 é um exercício importante. E depois eu vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui alguns percentuais que são bastante interessantes, né? Deixa eu mostrar. Dessa nossa atividade 1, tá? Dessa nossa atividade 1. E que é isso aqui que eu vou agora tentar mostrar para vocês rapidamente. Olha lá, cadê? Vamos lá. Agora acho que dá. Vocês estão vendo aí, né?
Olha lá que legal, né? Então a gente teve uma coisa assim bastante, não foi consensual, né? Não foi consensual. Nós tivemos aí respostas para a primeira questão que variaram entre quase 17%, né, aqui na primeira resposta, quase 1% na segunda, quase 15% na terceira, 67% foi na quarta resposta e quase 1% na última, né? Vocês estão vendo aí, então, os percentuais. Algumas foram mais consensuais do que outras, né? Por exemplo, a questão 2, aliás, falamos dela, né? Mencionei ela agora. Questão 2 mesmo, né? Questão curiosa, porque as respostas você encontraria elas aqui no formato que não foi aquele que você calculou, né? Eu acho que isso talvez tenha gerado um pouquinho de dúvida em alguns de vocês, tá? Não tem problema você errar aqui, tá? O mais importante é você ficar esperto com esse tipo de coisa quando você for fazer, por exemplo, uma prova de concurso, né? For fazer alguma prova assim mais específica para algum cargo, alguma coisa assim. Enfim, fique esperto que esse tipo de coisa aparece com bastante frequência, né? Não era por acaso que eu tinha colocado aqui na segunda opção, né? 4 anos e 5 meses. Por quê? Porque a conta que você fazia na HP12C ia apresentar para você como resposta no N 45. Só que esse 45 tinha que tomar muito cuidado com ele, né? Por quê? Porque já que você colocou uma taxa de juros, ó, essa taxa de juros aqui, que é de 2,5 ao mês, quando você pede o N para HP12C, ela vai te dar o N ao mês também, né? Ela não vai te dar o N ao ano. E aí você fala, poxa, mas só tinha a resposta com um ano, professor. É sacanagem isso. Pois é, mas esse 45, se são 45 meses, basta você fazer a conversão de 45 meses, são quantos anos, né? Na verdade, são 3 anos e 9 meses, né? 45 meses, 36 meses são 3 anos, mais 9 meses, né? Então, 3 anos e 9 meses. Primeira resposta, com toda certeza, né? Então, 4 anos e 5 meses. Vejam que teve voto, né? Ó, teve voto aqui, ó. 2 anos e meio, né? Teve voto também. 1 ano e 10 meses, 5 anos. Todas elas tiveram voto. Claro que a grande maioria está aqui na primeira opção, que é de 3 anos e 9 meses, tá bom? Então, não tem nenhum problema se você errou isso aqui, tá? Mas fica muito esperto, porque esse tipo de jogada em concurso aparece aí, né? Com certa frequência, tá? Se você é um desses que faz esse tipo de prova, então fique bastante atento a essas coisas. A questão do investidor, né? A gente teve bastante respostas aqui, ó, para o item B, né? Para a alternativa B, digamos assim. E vejam que aqui também é uma questão para você ficar atento, tá? Provavelmente você pensou certinho, mas na hora de perceber o que estava no caderno de resposta e dar a sua resposta, você derrapou um pouquinho. Por quê? Porque você provavelmente achou esse valor mesmo na calculadora, né? 1,59. Só que aí está pedindo a taxa anual de juros, né? Se você achou esse 1,59, não podia esquecer, já que você colocou 12 no N, ora a taxa da HP ela te deu ao mês. Então não era essa a resposta, né? A resposta era 20,77. Por quê? Porque 1,59 e 20,77 são taxas equivalentes, tinha que fazer a conversão aí, certo? Então, de novo, uma coisa que provavelmente você fez certo, você pensou certo, 1,59 ao mês de fato é a resposta, só que unidade mês. E aí, como estava perguntando para você qual que era a resposta na unidade ano, claro, era só fazer a conversão, tá? Não pode esquecer disso. Vejam que, olha, não foram poucos aqui, né? Quase 40% essa resposta aqui, enquanto que quase 50% ficaram na primeira, tá bom? Então, tô dando esses toques, gente, não é para puxar a orelha de ninguém, não, tá? Eu não vou descontar a sua nota, tá?
Você não vai ter direito a menos horas por conta disso, nada disso, tá? Fique tranquilo. Mas é assim, faz parte, a gente está aqui para aprender, então estou dando uns toques para vocês, porque esse tipo de coisa em prova quantitativa, né, de coisas quantitativas, acontece de monte, né, e às vezes a pessoa erra por um descuido, né, chegou até o final, fez certinho, pensou legal, mas esqueceu de olhar para aquele número que a calculadora deu e interpretar ele, né? E olhar para a pergunta da resposta principalmente, né? Falar, o que estava sendo perguntado mesmo? Ah, era a taxa ao ano. Essa taxa que eu peguei é ao ano? Ah, não, não pode ser ao ano. Por quê? Porque eu botei 12 no N. Esse 12 são meses, né? Então a taxa aí é uma taxa mensal. Preciso converter, tá bom? Então, fica atento para essas coisas que vocês, né, não erram mais esse tipo de coisa, tá? A Vitória está perguntando aqui qual foi a resposta certa da primeira questão. Foi a alternativa da primeira questão, desculpa. Da primeira questão foi essa aqui, ó, 4.609,41, que era o nosso problema aqui. Tinha um valor inicial de R$ 6.500, foi aplicado durante 3 anos, a uma taxa de 1,5% ao mês, né? Nesse caso, a gente tinha que achar o total de juros. Olha só que pergunta capciosa, gente, essa aqui. Total de juros, tá? De juros. O que é o total de juros? É o montante final? Não é o montante final, né? O montante final é o que o seu capital se transformou durante o período, mas obviamente como você tinha um investimento inicial, né, que nesse caso era de 6.500, eu não posso dizer que tudo isso aí é juros, não, é só a diferença da transformação desse capital para um outro valor em relação aos meus 6.500, né? É assim, para ficar mais simples, né? Investi 10 mil, daqui 6 meses eu vou lá, tem 11 mil. Ora, 11 mil não é o total de juros, né? O total de juros é R$ 1.000 só, porque se eu investir 10 e depois tem 11, ora, R$ 1.000 é o total de juros, percebe? Outra coisa que, né, pode ter feito alguém derrapar aí, tá bom? Então, nesse caso, quando você faz a diferença entre o valor que foi aplicado e quanto ele gerou, você tem 4.609,41, tá bom? Foi bom você ter perguntado, viu, Vitória? Porque eu já ia passar por cima dessa questão sem comentar. Bom, depois a gente tinha essa questão aqui, ó. Considere que uma mercadoria está sendo vendida à vista, R$ 2.750. Estabelecimento oferece a opção de compra a prazo, 12 parcelas iguais, a primeira vencendo um mês depois da compra. Isso é só para dizer para você que o financiamento não tem carência, tá bom? Só isso. E a taxa aí de 3% ao mês. Nesse caso, o valor das parcelas. Olha, essa aí para você chutar para o gol mesmo, né? Assim, não tem goleiro, né? E a bola tá na marca do pênalti. Vai lá e chuta para o gol. Por quê? Porque você tem o valor à vista, você tem o número de parcelas, né? Se a primeira vence depois de um mês, então você já sabe aí que o andamento da coisa é mensal. Você tem uma taxa, a taxa está dada em mês também. Então é aquela coisa de pedir o PMT, né? Essa aí é a questão de pedir o PMT. Coloca o 2.750 lá no PV, né? Coloca a quantidade de períodos lá no N, coloca a taxa de 3% lá no I e aperta o botãozinho do PMT. Acabou, acabou, né? Vai mostrar para você o valor da parcela que você tem aí. Tudo bem, gente? Olha, eu estou falando assim por cima, tá? E mostrando aqui algumas coisas que pode ter confundido vocês, mas se tiver alguma dúvida assim cruel nisso que eu estou falando, por favor, tá? Coloca aqui no chat ou me chama aqui pelo fone que a gente abre esse negócio com um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Mas é isso. E nesse caso, a resposta que a gente tinha aqui, 276,27. Tá bom? Então, essa era a nossa questão. E a última, questão do plano de previdência. A questão do plano de previdência é aquela questão que você está interessado em acumular, né? Acumular um valor.
e para desfrutar desse valor depois de um determinado período, tá bom? Então, nesse caso aí, 0,4% era a taxa oferecida para os clientes nesse plano de previdência. O fulano aí, o cliente fictício, está interessado em daqui a 25 anos desfrutar de um valor de 300 mil reais, tá? Então a pergunta é, quanto é que ele tem que começar a poupar agora, né, durante esses 25 anos, 25 próximos anos, de modo que ele consiga esse objetivo. Então a questão também com o PMT, só que nesse caso, o valor que se quer ter no futuro, você coloca, obviamente, no FV, no valor futuro, né? Diferente da anterior. Vamos voltar aqui um pouquinho aqui em cima. A anterior, você tem o valor da mercadoria à vista. Ora, se é à vista, esse valor é atual, né? Como a gente chama em financeira. Se o valor é atual, é valor presente. Tá bom? Percebe a diferença? Valor presente. Então você vai fazer o mesmo esqueminha, vai, né, carregar o valor no N, carregar o valor no I, vai carregar o valor no PV, porque nesse caso dessa mercadoria aqui é valor atual, valor presente. Agora aqui nesse último não, você vai fazer a mesma coisa só trocando onde você vai colocar esses 300 mil, vai colocar no valor futuro, né? Você quer ter esse valor depois de 25 anos. Tá bom, gente? Tá claro isso para vocês? Então, mesmo procedimento de uso do PMT, aliás, igualzinho, né? Eu diria, e você só muda onde você carrega o valor que você tem ali por referência. Se é um valor que você quer ter no futuro, vai carregar no FV. Se é valor presente, atual, de quanto a mercadoria está sendo vendida à vista, então você vai carregar no PV, tá bom? Então essa é a questão aí. E nesse caso era 518,99, né, gente? Eu vou trocar aqui de aba, vejam para mim se vocês conseguem enxergar minha calculadora. Conseguem enxergar minha calculadora? Quando eu troco de Sim. aba? Sim, né? Tá bom, legal. Então vejam aqui, deixa eu pegar aqui, ó, você tem essa questão aqui do zero, vamos aqui de cabeça, né? 0,4, 25 anos são 300 meses, se eu não me falha a memória, né? E 300 mil é quanto você quer ter no futuro. Então, vamos trocar aqui e vamos por então, vai, 0,4 no I, 300 meses, olha só, né? Cuidado, 300 meses. A taxa que foi dada era mensal, né? Não dá para você colocar 25 no N, tá? Porque taxa e tempo tem que estar na mesma idade, tá bom? Então toma muito cuidado com isso também, senão não dá certo. 300 no N já pus, e o que mais? Valor futuro, né? Valor futuro era de 300 mil reais, né? 1, 2, 3, 300 mil reais. Vou colocar isso no meu FV. Chamo o PMT, então eu tenho que aportar, né? Guardar 518,99, tá bom? Exatamente a resposta que a gente tinha aqui, 518,99. Ela vem com um sinal negativo porque é pagamentos que você vai ter que fazer, né? São aportes, você vai ter que despender desse valor aí, tá bom? Belezinha? Alguém me perguntou aqui da questão 3, questão 3 estava aqui, né? A Francisca me perguntou. Essa última, questão 3, eu acho que era aquela ali, né? 1, 2 e 3. Aqui não aparece com número para mim, essa questão aqui. Questão do investidor. Essa aqui, né, Francisca? Resposta correta, verdinha, que você está vendo aqui, tá? 20,77. Aquela da conversão que a gente falou agora há pouco, né? O valor que a calculadora te dá é 1,59 mesmo, mas esse valor é mensal. Tem que tomar cuidado, que aí você vai ter que fazer uma conversão. Conversão para ano, tá bom? Convertendo para ano, isso aí dá 20,77. Tá bom? Uma curiosidade, gente, essa questão que gerou um certo incômodo, né, em alguns de vocês, que era a questão do montante que ficava 3 vezes maior que o valor investido, a gente já comentou ela aqui brevemente. Lembre-se sempre de facilitar a sua vida, né? Se os valores de PV e FV não foram dados, mas você tem uma relação entre eles,
dê o valor que você quiser, desde que um seja o triplo do outro, né? Então, aqui, eu poderia chutar para valor presente inicial R$ 1. E para montante final, ou valor futuro, R$ 3, certo? Um é o triplo do outro. Eu atenderia a esta relação que foi posta aqui, tá bom? Isso também facilita um pouco na hora que você está pensando a conta, porque, né, os valores não foram dados, enfim, né? E aí você chuta os valores, né? Só mantenha o seu olho firme ali na relação. A relação se mantém? Se mantém, você pode fazer com 1,3, com 10,30, com 100, 300, com 1.000 e 3.000, o valor que você quiser. Débora está pedindo para fazer essa na calculadora. Vamos lá, Débora, só para você, hein? Só para você. Brincadeira, para todos os outros e outras também. Essa questão na calculadora ficaria assim, ó. 2,5 é a taxa mensal ali, né? Ó, vocês estão vendo. Então vamos lá. Limpando aqui o registro. Vou colocar o 2,5 no I. Vou colocar vou de 1, tá? De R$ 1. Só que aqui, sinalzinho trocado, né? No PV. Vou colocar o triplo dele no montante final, no valor futuro, seria R$ 3, tá? 3 no FV. O que a gente quer mesmo? O tempo que isso vai demorar para acontecer. Essa é a pergunta, tá? Quanto tempo demora para que isso aconteça? Então você chama o N agora. Tá dando 45 aqui. Aí tem que lembrar, esse 45 é mês, porque a taxa que você colocou no I era mensal, era 2,5 ao mês. Então esse 45 são 45 meses. Muito bem. Se você viesse aqui nas opções, nas alternativas, não ia achar 45, mas isso foi proposital, tá? Para você coçar a sua cabeça mesmo. Mas 45 meses é 3 anos e 9 meses, né? 3 anos e 9 meses. Era só fazer a conversãozinha aí, né? 36 meses, 3 anos, mais 9 meses, tá? Para chegar no 45. Então, 3 anos e 9 meses. Essa é a resposta da segunda questão. Tudo bem, meus? Professor, o senhor pode fazer essa conversão aí na calculadora? Então, vamos lá. Ó, 45, né? Meses. Nós precisamos colocar isso em pequenos pacotinhos de 12 meses, digamos assim, né? Ou seja, você tem que pegar 45 e dividir por 12. Obviamente que se você pegar 12 aqui, né, e dividir, vai dar número quebrado, né? Porque 45 é número ímpar, 12 é número par, não são divisíveis, né? Então, o que a gente pode pensar? Olha, aquela coisa quando a gente ia fazer divisão com chaves, né? Lembra? Quantos pacotinhos de 12 cabem no número 45, né? Então, você vai chegar à conclusão que cabem 3 desses pacotinhos, né? 12, com mais 12 dá 24, com mais 12 dá 36. Aí já são 3 anos. E não cabe outro, né? Vai ficar faltando, porque se você colocar mais 12, você vai para 48, você passa em 3, tá bom? Então, não tem alternativa, são 3 anos e o resto. O resto são 9 meses. Tá? Então, só para ficar um pouco mais claro, não dá para fazer essa conta direto dividindo por 12. Se você pegar aqui o 12, né, ó, agora, e der um dividir aqui, ele vai dar 3,75. Ou seja, 3 anos e 75% de um ano. Fica mais difícil de pensar assim. 75% de um ano são 9 meses. Tá? Tudo bem? Eu espero que eu não esteja causando demais, mas 25% de um ano são 3 meses, né? 50%, 6 meses. 75%, 9 meses. E 100% do ano, 12 meses. Então, você anda de 3 em 3, né? Então, é isso que significa esse ponto 75 aqui. Mas fica mais difícil de enxergar assim. Eu acho que é mais fácil você pensar lá. Quantos 12 né, cabem dentro do 45? Cabe 3 e sobram 9 meses. Tá bom? Não sei se eu melhorei um pouquinho, mas seria esse o percurso. A Suelen está dando aqui também um caminho aqui das pedras com HP e é isso aí. Tá bom, gente? Belezão? Mais alguma coisa que eu tenha perdido? Faz essa 3 na calculadora, por favor. A Débora, olha, a Débora está... Você está abusando, Débora. Professor, quero saber como você fez essa que deu 20,77. É a 3, né? É a 3. Vamos lá, Débora, para você, então, de novo, e para os outros todos.
Questão 3 é essa aqui. Então, vamos lá, 65.078,500, certo? Nós temos 12 meses e a taxa não foi dada. A taxa é o que a gente quer saber. Então, vamos lá. Então, limpar aqui o registro. 65 mil é o nosso valor presente. Então, CHSPV. E 78.500, se eu não me engano, é o nosso FV. Certo? Nós temos 12 no N. Belezão? Belezão. Chama o I. Chama o I. Olha quanto deu. 1,59. Certinho. Certinho. Só que não é essa a resposta. Por que não é essa a resposta? Porque como você colocou 12 no N, a calculadora está te informando esse 1,59, mas esse 1,59 é ao mês. Ao mês. Porque tinha 12 meses no N, não tinha? O que eu preciso fazer agora para aparecer a resposta que eu quero? Eu preciso transformar isso aí em um período só. Esses 12 meses eu quero um período só, que nós chamamos convencionalmente de um ano. O que é um ano? São 12 meses, não é isso? Então agora você informe para a calculadora que você quer que ela faça essa conversão. Então você vai colocar aqui um período só, veja, eu vou apertar o 1, vou colocar no N. Ou seja, transforme tudo isso que você acabou de fazer em um período só, no ano inteiro. E aperta aqui o I, chama o I novamente. 20,77. Tudo bem? Belezão? Então não adianta multiplicar por 12, tá? A gente já conversou sobre isso, inclusive, né, em outras aulas. Não adianta multiplicar por 12, porque aqui é juros compostos, né? Se você multiplicar por 12 não vai dar o mesmo resultado. Tem que fazer a conversão, a equivalência, tá? Então, 20,77 ao ano é a mesmíssima coisa que 1,59 ao mês. Tá bom, Débora? Então, é isso aí. Beleza, gente? Bom, queria mostrar aqui uma coisa para vocês agora referente à lista 2. Que o pessoal falou aí que a lista 2 está um cão, né? Deve ser um cão mansinho, né? Um cão mansinho, assim, tipo um labrador, né? Abanando o rabo, né? Não é muito difícil, não. Professor, Eu consegui fazer a 1. Só conseguiu a 1. O que eu queria falar é sobre a 2. O que eu queria falar está na 2, exatamente. Vamos lá que eu quero mostrar uma coisa para vocês na 2. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. mas na HPC, no caso. Tá. Vamos lá. Cadê a minha... Bom, deixa eu mostrar primeiro os valores, tá? Para vocês. E para mostrar os valores, acho que fica um pouco mais fácil da gente enxergá-los aqui no Excel. Por quê? Porque você precisa construí-los primeiro. Eles não foram dados, tá bom? Não fazem parte do enunciado. A única coisa que você sabe é que eles partem dos 110 mil, em qualquer uma das duas opções aí, né? Tanto de 9% quanto de 11%. Então, parte de 110 mil. Muito bem. Então, se a gente precisa montar esses valores, seria interessante que você enxergasse todos eles primeiro, e aí depois você escolhe se você vai fazer isso com Excel ou se você vai fazer isso com HP12C, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a minha planilhinha, que é essa aqui, que eu quero mostrar para vocês. O que é que dizia o problema? Olha, a gente tem lá um projeto, ele custa 2 milhões de reais, é um investimento inicial, e você precisa avaliar ali a taxa interna de retorno com duas situações diferentes. A primeira delas são 15 períodos, tá? Por isso que eu já coloquei os 15 aqui. São 15 períodos. Do instante 1 até o instante 15, começando de 110 mil reais no instante 1, a evolução vai se dando de mês para mês ou de ano para ano, aí a unidade de tempo não está colocada, mas tanto faz. A evolução vai se dando em 9%, só que é 9% em cima dos crescimentos anteriores. Então, você começa de 110 mil, aí você adiciona 9%, você tem o instante 2. Esse valor, você vai pegar ele mais 9% em cima dele, aí você tem o instante 3. Aí você coloca mais 9% em cima do instante 3, e você tem o instante 4, e assim você faz até o 15, tá?
Obviamente que falando dá mais trabalho do que fazer a conta. Por quê? O Excel faz isso para você com o pé nas costas. Vamos colocar aqui o valor de saída, né? No instante 1, que é 110 mil. Então tá lá, ó. 110 mil. Perfeito? Vai ser assim tanto para a primeira situação quanto para a segunda. Vamos pensar na primeira, por enquanto. Então, o que eu vou ter no instante 2 ou no período 2 como retorno? Esse valor de 110 mil acrescido de 9%. Basicamente é isso. Acrescido de 9%. Toma muito cuidado, que isso é uma coisa que traz pulgas atrás da orelha para muita gente, né? Como é que eu acrescento um determinado percentual a um valor? Ora, é simples, né? Se você se lembrar que o 1 faz o papel de 100%, e aquilo que você quer acrescentar deverá vir depois da vírgula. Então, 9% é o quê, gente? 9% é 0,09, não é? É só você pegar o 9 e dividir por 100, você vai chegar à conclusão que 9% é 0,09. Eu quero acrescentar, então multiplique por 1,09. Pronto, acabou a brincadeira. Você multiplicar qualquer valor, pode ser até o seu salário, né, por 1,09, o que você estará fazendo? Acrescentando nesse valor 9%. Quero agora acrescentar 50%. Multiplique por 1,5. Porque 50%, quando você divide por 100, é 0,5. 1 simboliza 100%. Então, 1,5 é o que vai te dar a possibilidade de ir para um valor acrescido de 50%, tá bom? A gente vai fazer isso aqui, por isso que eu estou insistindo nessa ideia. Olha, na linha de baixo, nós vamos escrever uma coisa. Olha só que interessante o que a gente vai escrever. Vou botar um igual aqui, ó. Aliás, assim que o Excel me obedecer, estou colocando um igual, tá? O que eu quero fazer mesmo? Quero acrescentar neste valor aqui, que está na célula C5, 9%. Então, como é que eu faço isso? Vou escrever assim, ó, mais, e vou pôr entre parênteses aqui, 9% disso aqui. Então, isso aqui, vezes 0,09. E fecha aqui o parênteses. Olha o valor que vai aparecer ali, ó, 119.900. O que é esse 119.900? É 110 mil acrescido de 9%. Tá claro isso para vocês todos? Precisa ficar claríssimo, tá? Como cristal, senão não adianta colocar o Excel para fazer conta se você não entender o que ele está calculando, tá bom? E por que eu fiz questão de escrever assim? Porque agora eu posso pegar essa setinha aqui, né, ó, e puxar ela para baixo até o instante 15. Não preciso escrever novamente essa forma, porque à medida que eu vou passando para a linha de baixo, ele vai entendendo que quer que seja acrescentado 9% nos valores que são os anteriores. E se eu soltar aqui, olha lá que bonitinho, ele já me gerou os valores que não tinham sido dados no enunciado. Percebe que moleza? Então, ó, começa no 110 mil e vai até 367.589,97. Esses são os retornos em quantidade que o projeto vai me dar. A questão é saber qual é a taxa interna de retorno nisso, um percentual. Ele está me devolvendo quanto percentualmente falando? E aí você pode fazer isso ou no Excel, agora, né, que você já tem os valores, ou na HP. A minha sugestão, faça no Excel. Por quê? Porque são muitos períodos. Dá para fazer na HP? Dá, sem problema. Você teria que ficar colocando no CFJ, né? 110 mil, 119 mil, 130, 142, 155, 169, 184, até 367. Todos eles, né? Vai apertando Gzinho e CFJ. Digita, Gzinho, CFJ. Dá mais trabalho. O Excel é super indicado, né? Quando você tem fluxos de caixa que são longos, né? Você tem muitos períodos, tá bom? Mas dá para fazer também. Como é que faz aqui pelo Excel? Ora, chame a função TIR, que eu estou colocando aqui, tá vendo? Taxa interna de retorno. E vamos colocar dentro do parênteses todo o nosso caixa, fluxo de caixa, né? Do instante 0 até o instante 15. Então, eu vou selecionar aqui, ó, o 0 até o 15. E vou fechar aqui o parênteses, né? Da célula C4 até a célula C19. Se eu der o Enter aqui, olha que bonitinho, 5,41%. O
que já é uma das respostas que vocês vão encontrar lá, certo? 5,41%. Para não dizer que vocês não vão ter que pensar alguma coisa, nós temos duas situações nessa aí. Duas, né? Uma é com 9%, a outra é com 11%. Então, agora a tarefa de vocês, fazer com 11%, recalcular essa tira aqui e ver o segundo valor que vai aparecer aqui, tá? Porque as respostas ali são 2 valores para cada alternativa. Tudo bem, gente? Francisca quer ver a fórmula. Qual fórmula, Francisca? Olha, tem a fórmula da TIR, que está aqui em cima, que é essa aqui, igual a TIR, e aí C4 2.C19, tá? Se vocês preferirem, depois eu disponibilizo essa planilhinha para vocês também lá no site, tá? Fiquem tranquilos e tranquilas. E a gente tem uma outra fórmula aqui, que é essa aqui, né? Aliás, a partir daqui, do instante 2. Para você acrescentar no valor anterior 9%. E à medida que você puxa depois isso aqui tudo para baixo, ele vai acrescentando 9% em valores que já tinham sido acrescidos de 9%. Então, é aquela coisa do juros sobre juros, né? Eu fiz questão de deixar isso claro no enunciado, né? São crescimentos sobre crescimentos, tá bom? Então, o percentual incide várias vezes, né? Porque não é só uma vez só. Mas o Excel faz isso aí sem grandes problemas. Tudo bem, gente? Então, eu espero ter dado para vocês um caminho das pedras nessa questão 2, né? Aliás, deixa eu ver como é que tá esse negócio aqui da questão 2. Bastante. Muito bem, que bom. Vou enviar mais tarde, vou finalizar só a 2, e porque a 1 já estava pronta, aí eu anexo no sistema. Perfeito, perfeito, sem problema. Ela vai ficar aberta ainda durante o dia de hoje, tem tempo ainda, tá? Dá para dar uma revisada. Essa é a nossa atividade 2, que termina junto com o nosso curso. Já tem bastante gente que passou por lá. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida. Professor, Bom, vocês já devem ter excluído aí, então, do caderno de respostas 3 alternativas, né? Só pelo número que apareceu aqui que a gente fez. Mas tem 2 opções aí, então precisa fazer a conta da segunda parte para saber qual que é exatamente a alternativa, tá? Alguém me chamou, pode falar. fui eu aqui. Boa tarde. Oi, fala, Vinícius. Então, em casos como esse também que podem haver, não tem como simplesmente fazer esse exercício apenas com a HP 12C. Não, tem sim, Vinícius. O que eu quis dizer é dar um pouquinho mais de trabalho. E eu diria até para você que não terá como você fazer na HP12C, a menos que você faça os valores aparecerem primeiro. Mas isso você não precisaria necessariamente do Excel, você poderia fazer até num pedaço de papel qualquer, né, na unha ali, ficar acrescentando 9% tal, para você ter ideia de quais serão os retornos nos 15 períodos. Uma vez que você teve esses retornos já definidos, aí dá para você escolher se você vai para o Excel ou vai para HP12C. Eu acho que nesse caso o mais indicado é o Excel, porque o Excel ele já facilita esse cálculo dos valores antes de você chamar a TIR. E aí depois, já que você já está lá no Excel mesmo, chama a TIR e já calcula a TIR ali, tá? Mas dá para fazer com HP também, com um pouquinho mais de trabalho, né? Por conta da quantidade de períodos. Tá bom, Vinícius? Entendi, obrigado, professor. Muito bem, gente. Então é isso aí. Essa aí é a nossa atividade 2. Passem por lá, tá bom? E eu queria então hoje agora, a partir de já, mostrar para vocês o nosso último tópico, né, que é um tópico mais tranquilo. Acredito até que eu vá ajudar muitos de vocês a relembrarem como é que essas coisas funcionam, porque não é um tópico tão complicado assim. Mas quem não tem nenhuma ideia de como é que isso funciona, será interessante perceber aqui que a gente tem pelo menos 2 coisas fundamentais aí na hora de julgar
se um financiamento é interessante ou não, né? A gente falou bastante sobre financiamentos nesse nosso mini curso. Vocês já sabem calcular parcela, espero que agora ninguém mais tenha dúvida, né? Quando você for entrar, por exemplo, numa concessionária, né, para comprar um seu carro, né, que você esteja ali com o simulador na tua calculadora, falar quanto é que é mesmo a parcela? Vou pagar em 36, em 60, em 80 meses, enfim. Qual que é a taxa de juros? Deixa eu calcular esse negócio aqui para ver, né? Enfim, dou o exemplo de concessionária porque até um tempo atrás havia aquela história de que, olha, aqui é taxa zero, né? Pois é, taxa zero. Então, não caia nessa, né? Taxa zero. Se você fizer a continha bonitinha, você vai ver que, olha, tem alguma coisa escapando aí que não é zero, né? Porque eu estou pagando juros. Então, da onde que sai esse juros se a taxa é zero, né? Então, você sabe um pouquinho de financiamento, você já começa a perceber essas coisas. Mas tem uma outra coisa mais interessante ainda, que é o que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Então, vamos lá. Pois é, dá para pagar 3 carros, né? Às vezes até mais em alguns casos. Vamos lá. Então, amortização, gente. Vou falar brevemente sobre amortização. O desenho aí, como vocês estão vendo, apropriado. Nesse caso, pense que as moedas aí simbolizam o seu saldo devedor, tá bom? Se você pensar isso, você entendeu o que é a amortização. A amortização é como é que o seu saldo devedor vai decrescer até ele chegar no zero. É essa a discussão. Então, eu fiz lá uma dívida. Muito bem. Como é que essa dívida caminha até o zero? Em outras palavras, como é que eu me livro dela? E aí, quando você faz essa pergunta, você está interessado em saber qual será a evolução dessa dívida. A evolução dessa dívida, né? Quanto é que eu vou pagar de juros ao longo do período? Quanto que vai amortizar do meu saldo devedor ao longo do período, etc, etc. Tá bom? Então, desenhozinho aí, mas é só você pensar que as moedinhas aí é o seu saldo devedor, está caminhando para zero, e a nossa questão aqui é saber como é que isso se dá, tá? Bom, o que é exatamente amortização? Então, uma definição aí só para constar, né? Um modo como o seu saldo devedor será quitado gradualmente, tá? Conceito importante, principalmente quando a gente fala de financiamentos longos. Principalmente. Principal aplicação, né? Você conhecendo os sistemas de amortização, você consegue julgar quais são os melhores caminhos na hora de fazer um financiamento, né? Então, financiamento não é só calcular valor de parcela, é você pensar na evolução da dívida, tá bom? Fique claro, então, que a evolução da dívida é o que mais nos interessa quando a gente fala sobre sistemas de amortização. Belezinha? Bom, belezinha. Eu queria dar para vocês um contexto histórico aqui interessante, até para a gente entender que essas coisas não aparecem assim, né? Com um estalar dos dedos. Um sujeito chamado John Graunt, viveu de 1620 a 1674, ele era um negociante. Ele publicou um livro chamado Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index Made Upon the Bills of Mortality. Olha só que inglês incrível, né? Em 1662. Por que eu estou chamando atenção para isso? Estou chamando atenção para isso porque os dados que ele utilizou nesse trabalho eram dados de uma série anual que ia de 1604 até 1660, que ele havia coletado nas paróquias de Londres. E eu não sei se vocês se lembram, mas a partir ali do ano de 1500, né, começa a ter uma grande preocupação das paróquias em saber quem são os fiéis que ali, né, congregam, né, quantos cristãos católicos romanos nós temos, né? Não esqueçam que a gente está aí num período que logo mais tem a reforma, né, protestante. Então, esse tipo de catalogação, que até então não gerava nenhum tipo de interesse, começou a ser interessante daí para frente. E o John Graunt, se apropriando desse tipo de informação,
começou a olhar para isso com um interesse diferente do interesse que a igreja tinha. E ele chegou a duas conclusões curiosas. A primeira delas, que havia maior quantidade de nascimento de crianças do sexo masculino, embora a distribuição dos sexos na população adulta fosse praticamente igual. Daí você já tira uma conclusão, né? Uma mortalidade maior em relação às crianças do sexo masculino do que em relação às crianças do sexo feminino nessa época, de 1604 a 1660. Uma outra coisa que ele observou, né, vendo esses dados, é que ocorria uma maior mortalidade infantil nas zonas urbanas. Bom, por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu estou colocando esse tipo de informação aqui? Porque um pouquinho depois, um sujeito que é muito importante para nós aqui, para essa nossa conversa, chamado Richard Price, que apesar do nome, né, e do sistema que ele encabeça aí era um inglês, né, ele começou a pensar que esse tipo de informação poderia ser utilizado para cálculo de seguros. Basicamente, nós estamos aí no que seria o embrião da questão das seguradoras, né? E o Richard Price, que é de um condado chamado Glamorgan, né, que fica na região do país de Gales. Aliás, aqui só para constar, né, algumas imagens de Glamorgan, condado de Glamorgan, hoje, né? Ele começou a pensar que isso poderia ser utilizado e, de fato, poderia ajudar na questão dos seguros de vida. E aí, claro, não demorou muito tempo para que uma seguradora, chamada Equitable Society da Inglaterra, contratasse ele para que ele tivesse ali digamos assim, um tato, né, em relação a essas informações e pudesse produzir uma maneira de os seguros de vida serem cobrados, né? Vocês todos sabem, isso hoje é uma coisa, né, peculiar, uma coisa frequente, que quando você vai fazer um seguro de qualquer bem, né, que seja, principalmente carros, a seguradora quer saber uma série de informações do proprietário do carro, né? Então, coisas como onde que você mora, se você tem garagem ou não, se você vai trabalhar com o carro, né? Se ao chegar no trabalho você tem estacionamento para o carro, se o carro fica na rua, né? Todas essas informações. Qual a região em que você mora, né? Por quê? Porque tudo isso, que hoje é uma coisa muito simples, né? Vem desses estudos iniciais aí do Richard Price sobre as probabilidades, né, que você tem para que certas coisas aconteçam, ocorram, né? E ele publica, então, Northampton Mortality Tables, ou tábuas de mortalidade de Northampton, né, que é uma região. E a partir disso, dessas tábuas de mortalidade, a seguradora que tinha contratado ele consegue, então, fazer o cálculo dos seguros, né? Se é um seguro mais caro, vai depender, né, da região em que a pessoa reside, do ofício que ela exerce, né, dos riscos que ela corre, etc., etc. Tudo que hoje nós já conhecemos como, né, o feijão com arroz de qualquer seguradora. Só que não foi só nisso que o Richard Price se interessou, não foi só nisso que ele ficou, não. Ele deu um passo além. E hoje todos vocês conhecem algo que vem do nome dele, a tabela Price, que nada mais é do que um sistema de amortização, uma maneira como a dívida num financiamento evolui e tem uma certa característica diferente de outros sistemas. Então eu estou trazendo esse contexto exatamente aqui para vocês, para destacar que, primeiro, são coisas relativamente antigas, né? A gente poderia aí colocar perto de 400 anos. E outra, são coisas que continuam em grande medida presentes aí no nosso dia a dia, seja no caso das seguradoras, que utilizam hoje informações probabilísticas e estatísticas a rodo, seja no caso dos financiamentos que acabam saindo também desse tipo de preocupação que também estava em pauta aí nessa época.
tá? Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, a tabela Price, ela foi editada várias vezes ao longo da história, chegou até a sua 7ª edição, ali em 1812, e o sistema Price foi muito utilizado na França. Na França. Não é por acaso que o sistema Price também é conhecido como sistema de amortização francês, né? E isso é uma grande curiosidade, porque o Richard Price não era francês, né? Alguns costumam perguntar, mas como é que pode isso? Mas é por causa da utilização. A tabela Price foi, digamos assim, o carro-chefe no século XIX, sobretudo na França, né? Bom, esse é um sistema de amortização, não é o único. Como é que ele funciona? Queria então mostrar aqui para vocês. Sistema francês ou Price, né? Funciona a partir de algumas variáveis. Eu estou colocando aqui as principais. Então, você tem o número de parcelas, você tem como se dá a amortização, você tem como se dá os juros, como é que juros evoluem ao longo da dívida, você tem como que a prestação é formada e você tem o seu saldo. Esse saldo aqui é saldo devedor, tá bom? Saldo devedor. Muito bem. Como é que funcionam cada uma dessas coisas aí? Então, em primeiro lugar, a PMT, que é a prestação, funciona do jeito que a gente aprendeu aqui no nosso mini curso. Ou seja, se você tiver que calcular uma parcela para o sistema francês de amortização, saiba que você terá de saber a taxa, você terá de saber o tempo e você terá de saber quanto é que está sendo tomado emprestado, valor presente. Com base nisso, você vai lá e aperta o PMT e você terá a prestação no sistema francês ou no sistema Price. Tudo bem? A gente vai ver daqui a pouco isso com um exemplo, vai ficar um pouquinho mais fácil, mas basicamente é o tipo de prestação que a gente calculou até agora. O total de juros, que vai evoluindo, né, ao longo dos períodos, ele é sempre cobrado a partir do saldo devedor. O seu saldo devedor vai diminuindo ao longo da sua dívida, né? Aliás, ainda bem que é assim. Vai diminuindo até ele chegar um momento que ele é zero. Zera no final da operação. Você vai pagando os juros que são proporcionais ao seu saldo devedor. Moral da história. Quando você começa uma operação de financiamento, no comecinho dela é o momento que você paga mais juros. E no final é o momento que você paga menos juros, tá? Então, total de juros diz respeito a quanto você deve, basicamente. E você tem a amortização. A amortização no sistema francês funciona a partir de uma conta de subtração, que vocês estão vendo aí na tela. É fazer o valor da prestação menos o total de juros. Ou seja, PMT menos juros. É isso. Tudo bem? Bom, isso aqui, obviamente, é abstrato. Vamos pegar aqui um exemplo para que a gente abra isso de modo um pouquinho mais prático. Então, exemplo 1. Vamos supor que eu vou contratar um empréstimo de R$20.000. Eu vou pagar esse empréstimo em 20 parcelas mensais, com a taxa de 3% ao mês. A evolução vai ser feita no sistema Price. Então, primeira pergunta que eu devo fazer: qual é o valor de parcela que eu vou pagar? Essa é a primeira pergunta. E aí eu passo para vocês. Qual é o valor de parcela que eu pago num empréstimo de R$20.000 para ser pago em 20 parcelas com uma taxa de 3% ao mês? Qual é o valor da parcela? Ora, se o valor da parcela no sistema Price é aquele valor que eu calculo com a utilização do PMT, então basta que eu vá na minha calculadora, né, agora, HP12C, coloque lá R$20.000 no PV, CHSPV, vou colocar 20 parcelas no N, 20 no N, e vou colocar 3% no I. Se eu apertar o PMT, eu tenho o valor da parcela. E esse vai ser o valor da parcela no sistema Price, sem sombra de dúvidas. Tudo bem? Carlos está colocando aqui 1.344,31, a Maísa também. É isso mesmo, né? Então vamos por aqui. 1.344,31. Tudo bem, gente? Belezinha até aqui, certo? Tá.
No período 1, veja, no instante 0 você pegou o empréstimo. No período 1, você já vai pagar a primeira parcela. Digamos que seja um mês depois, né? Vai pagar a primeira parcela. Nesse período 1, você vai ter o quê? Você vai ter isso aqui ainda. Olha só. Total de juros R$ 600. E eu queria que vocês parassem aqui um minutinho comigo e pensassem, por que R$ 600? Porque eu estou pagando juros referente ao meu saldo devedor. Mas como eu estou começando a operação, estou no período 1, primeiro mês, o meu saldo devedor, por enquanto, é de R$ 20.000. O total que eu tomei emprestado, concorda? Então, eu vou pagar 3% desse saldo devedor. 3% de R$ 20.000 é R$ 600. Né? 1% de 20 mil seria 200. 2% seria 400, 3% R$ 600. Tudo bem? Belezinha? Então, esse é o total de juros. E por que que a amortização deu 744,31, professor? Porque você pegou 1.344,31, que era a sua parcela, e subtraiu R$ 600, deu 744,31. Lembram que eu falei para vocês ali na tela anterior? A amortização nada mais é do que PMT menos juros. É isso. Tudo bem? Mas este aqui é o período 1. Aí você diz, tem 20 períodos, professor. Eu vou ter que fazer isso período a período? Não. Aí entra o milagre do Excel para te ajudar, né? E o que eu vou mostrar aqui para vocês agora é só a figura da planilha, mas eu vou para a planilha já agora para mostrar para vocês, tá? Como é que ela vai funcionar. Ela está disponível já no nosso site do nosso curso, tá? Mas é isso aqui que vocês teriam na planilha. Olha que bonitinho, né? Parcela aqui, ó, instante 0, tá? Instante 0 é o início da operação. Estou devendo R$ 20.000. Esse é o meu saldo devedor, é que eu estou tomando emprestado. 1.344,31 é o valor da parcela. Total de juros no primeiro instante, que eu estou devendo 20 mil, é R$ 600. 3% de 20 mil, R$ 600. Se eu pego 1.344,31 e subtraio 600, dá 744,31. Isso aqui é só na primeira linha, só no primeiro instante. Como é que vai se dar a evolução dessa dívida nos próximos instantes? Da mesma maneira, só que atualizando os valores, né? Então, prestação não muda, vai ser igual até o final. Só que seu saldo devedor muda. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, gente, olha, dos 20 mil que eu devia no comecinho, agora no instante 1, depois de ter pago a primeira parcela, eu estou devendo 19.255,69 centavos, né? Aí eu perguntaria para você, por que 19.255,69 se eu paguei 1.344,31 de parcela? Não deveria abater do meu saldo devedor o total que eu paguei de parcela? Não, porque você não amortiza da sua dívida tudo que você pagou de parcela. Uma parte é juros. Você só está amortizando do seu saldo devedor R$ 744,31. Os outros R$ 600 são juros que você está pagando. Então percebam, né? Um financiamento bom é aquele em que você amortiza bastante, aquele que você amortiza mais do que paga juros. E um financiamento ruim é aquele que você amortiza pouco e paga muito de juros. Qual que é o efeito disso para você que contratou o financiamento? É que a sua dívida não termina quase que nunca, né? Você vai pagando parcela, e às vezes parcelas altas, mas você está debitando do seu saldo devedor só um pouquinho, porque todo o resto é juros que você está pagando. Então perceba que o meu saldo devedor saiu dos 20 mil e veio para 19.255, ou seja, 20 mil menos 744,31. Eu não amortizei 1.344, amortizei só uma parte, tá bom? E aqui nesse caso ainda estou amortizando, né? Uma parte boa, porque estou amortizando mais do que estou pagando juros, né? Quando você tiver essa coluna aqui dos juros sendo maior do que a coluna da amortização, aí
é para ficar preocupado, né? Porque você está pagando mais juros do que a amortização. Isso aqui, então, é o sistema Price, tá? Sistema de amortização francês. Eu vou parar aqui um minutinho, porque eu queria mostrar para vocês agora a planilha que nós temos, tá? Para vocês fazerem isso. Planilha que está disponível já. E eu vou só mostrar aqui a minha, para vocês perceberem como é uma boiada, né? Você fazer isso com o Excel. Professor, Você não precisa entender tudo que está aqui nessa planilha, mas você precisa entender que a evolução está sendo feita aqui a partir de alguns conceitos que a gente já viu. Alguém me chamou e eu não sei quem foi. fui eu, Oi. Fala, Carolina. Carol, tudo bom? Tudo jóia. Então, quando você amortiza a dívida, os juros ele é recalculado em cima do seu saldo devedor. Por isso Exatamente. que realmente vai diminuindo a dívida, né? Isso. Vai diminuindo a sua dívida, e é claro, né, em qualquer financiamento vai diminuir mesmo, né, senão aí não seria nenhum financiamento, né, você não chegaria no zero do saldo devedor nunca. Mas a velocidade com que ele vai diminuindo é que são elas, né, para você julgar se um financiamento é bom ou não. Então, isso você só percebe ao olhar para a evolução da dívida, né? Quanto que eu estou amortizando a cada período, quanto que eu estou pagando de juros, né? Qual é o valor da minha parcela, quanto eu vou pagar de juros total depois, no final da operação. Então, essas são todas coisas importantes e que estão nessa planilha que eu vou mostrar agora para vocês. Mas, basicamente, é isso que você falou mesmo. Amortização vai debitando do saldo devedor e vai recalculando o total de juros para os próximos períodos, com base nesse saldo devedor atualizado, tá? Davi, você levantou a mão e eu vi agora. Você quer... Professor, Oi. eu fiquei só em dúvida de onde saiu os R$ 600 dos juros. Eu só perdi de onde que veio esse valor. Davi, os 3% incidem no instante zero sobre os 20 mil que estão sendo tomados emprestados. São 20 mil, né? Então, naquele momento, você está devendo tudo, né? Você não pagou parcela nenhuma ainda, não amortizou nada. Então, instante zero. Então, o total de juros, que é os 3%, vão ser calculados em cima desses 20 mil. 3% de 20 mil é R$600. Ai, muito obrigada, agora eu entendi. Tá bom? Rosana. Professor, Oi. e como é que é feito esse cálculo para que essa amortização ela fique maior ali no financiamento? A gente vai acabar pagando mais? Como é que funciona isso? Rosana, basicamente depende da taxa de juros que foi cobrada no momento do financiamento, tá? Então, a gente pode dizer que se vai amortizar mais ou se você vai pagar mais juros, vai depender da taxa. Se a taxa for mais alta, obviamente, quanto mais alta ela for, aliás, você pagará mais juros e amortizará menos. Então, se você começar a elevar a taxa, né, o que vai acontecer? Naquela coluninha dos juros, você vai perceber que os números que vão aparecer ali serão muito maiores do que os valores que vão aparecer na coluna da amortização. Qual é o efeito real disso para você? É que você pagará parcelas maiores e a sua dívida vai caminhar devagar, né? Quer dizer, ela vai diminuir devagarzinho, porque você está amortizando uma pequena parte, né, daquilo que você está pagando. A maior parte do que você está pagando é juros, tá? Ou seja, não diz respeito à sua dívida, não movimenta a sua dívida, né? Eu até um tempo atrás conversei com uma pessoa, tinha feito um financiamento de casa e o banco fornecia, né, saldo devedor, né, atualizado para efeitos de declaração de imposto de renda. Você tinha que ver ali exatamente, né, quanto é que você estava devendo ao final do ano para depois declarar no ano seguinte. E ele comentava isso comigo, ele falava assim, olha, pô, passou um ano, eu estou pagando aqui parcelas relativamente altas e o meu saldo devedor parece que ele fica patinando ali, né, passa 12 meses eu pago e eu vou olhar o saldo devedor, diminuiu muito pouco em relação ao ano anterior. O que está acontecendo aí? Está amortizando pouco. A grande parte do que ele está pagando é juros, percebe? Então isso, claro, não é só o sistema, né, de amortização, mas é também
muitas vezes a taxa que é oferecida no momento de fechamento do contrato. Tá, Rosana? Então, só para Entendi, colocar professor. isso. Então, no caso, assim, a taxa, ela sendo menor, eu vou amortizar mais? Exatamente. Quanto menor for a sua taxa, você começará a amortizar mais, tá? Então, por isso a briga por encontrar, né, financiamentos com taxas mais apetecíveis, né? Taxas mais simpáticas, porque quanto Entendi. menor elas forem, mais amortização você gera. Obrigada, professor. Tudo bem? Valeu. Legal. Deixa eu mostrar então aqui para vocês a minha planilha. Gente, planilhinha supimpa, tá? Para vocês brincarem com ela. Olha só que legal. Ela já está aqui com os valores do nosso problema, que são 20 mil. Estão vendo aqui, né? Ó, valor a financiar, 20 mil reais. Número de prestações ou períodos são 20 também. E a taxa cobrada aqui é de 3%. Ao período eu coloquei, né? Nesse caso aqui é mês. Então já está gerando aqui o valor da prestação, que é fixa. Tá? Uma das características desse sistema de amortização francês, ou tabela price, né? É que as prestações são fixas e você está vendo a evolução aqui dos valores, né? Então, a amortização que vai mudando, né? Medida que, olha só que interessante, Rosana, já um bom exemplo aqui para você. À medida que o meu saldo devedor vai caindo nessa coluna do saldo, eu vou pagando menos juros, tá vendo? Porque é 3% sempre em cima do saldo devedor que vai diminuindo, né? E à medida que eu vou pagando menos juros, eu vou amortizando mais, tá vendo? A coluna da amortização, quando vai chegando lá no 20º período, ela está amortizando o máximo que ela poderia amortizar, tá? No último período, inclusive, estou pagando quase nada de juros, estou pagando 39,15 de juros e amortizando 1.305. Por quê? Porque o meu saldo devedor a essa altura aqui, ó, no período anterior, que é o 19, era só de 1.305. Então, a minha dívida já tinha caído muito, percebe? Então, um bom exemplo aqui de quando uma coluna cai, a outra sobe, né? E vice-versa. Mas tem algumas outras coisas. Oi, fala, Rosana. Só pode mais falar. uma pergunta, desculpa parar de perguntar. Pode É a falar. última. Os bancos ou os locais que a gente vai fazer esse tipo de empréstimo com a tabela price, eles têm por obrigação, ou se a gente pedir, dar um tipo de tabela assim para a gente ver a evolução da nossa dívida e tudo mais, ou não, eles não, se eu pedir, eles não têm obrigação de me dar. Não, em geral eles dão sim, viu? Não nesse caso de você simular, né, uma evolução de dívida, mas em geral eles vão dando sim alguns suportes. É verdade que eu não sei se isso é o padrão, tá? Não sei se todos os bancos fazem isso, mas em geral, se você pedir, eles vão dando o percurso que você está trilhando até aquele momento, né? Então não vai te dar uma análise estratégica do futuro, como é que a evolução da sua dívida vai se dar, mas vai te mostrar sim. Tem o dever, inclusive, né, para efeitos de imposto de renda, essas coisas, de mostrar qual foi a sua trilha até aquele momento, tá? O importante é você saber separar as coisas, né? Porque às vezes tem alguns bancos, eu já vi, eles dão apenas os totais que foram pagos, né, em termos de parcelas. E você olha para aquele valor, você não sabe o que é juros ali, o que é amortização, né? Então, isso também pode acontecer. Bom, eu dizia que tem alguns detalhes aqui para você perceber, né, nessa tabela. Por exemplo, você começa e termina pagando o mesmo aqui, ó. Estão percebendo, né? 1.344,31. E eu estou insistindo nisso porque o sistema que a gente vai ver, que é o próximo, não é assim. As parcelas mudam, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Nesse caso aqui, não muda. Juros pagos no período, nesse caso eu estou pagando 6.886,28 de juros, dos 20 mil que eu tomei emprestado, tá? Essa taxa aqui seria uma taxa muito amigável, né? Você não vai achar uma taxa dessa, tá? Para empréstimo, você vai pagar muito mais de juros. E nesse caso aqui, os juros seriam equivalente a 34,43% de quanto eu tomei emprestado. Então, esses 6.886 corresponde a quanto percentualmente do valor que eu tomei emprestado, né? Corresponde a 34,43%, tá bom? Então, essas são as coisas para vocês observarem.
Por que que é legal essa planilha? Porque você pode mudar o valor a seu bel prazer e ele vai atualizar os valores, tá? Então vamos supor que agora você mudou de ideia, percebeu que 20 mil não vai ser suficiente, você precisa mesmo é de 30 mil. Então você vem aqui e coloca 30 mil. E à medida que você muda, ó, veja que eu não mudei aqui os 20, né? As 20 parcelas e nem mudei a taxa ao período. Me atualizou a tabela, tá vendo? Minha prestação agora foi para R$ 2.016. Total de juros está sendo agora calculado em relação aos 30 mil, tá vendo? Que mudou aqui, né? Eram R$ 600, agora são 900. Os valores de amortização também, tá? E eu posso, inclusive, simular isso com mais períodos, né? Sei lá, 20 períodos não tá legal, né? A parcela tá muito alta. Será que se eu colocar em 48 períodos, 48 meses, esse negócio fica melhor? Com certeza deve ficar melhor, mas você vai pagar mais juros também, né? Olha, aqui nós estamos pagando 10 mil de juros, tá? 10 mil, nesse caso, de 30 mil reais em 20 parcelas. Vamos ver em 48% para onde que vai esse total de juros. Então, cliquei aqui fora, ó. Atualizou a tabela, prestação caiu, claro, porque eu aumentei o período, mas agora ela vai até o instante 48, né? Ó, parcela 48, tá? Percebeu? E olha só como subiu o total de juros. Agora eu estou pagando quase 27 mil reais de juros. Era 10, lembra? Percebeu como você estica o tempo, você ganha numa coisa, que a parcela era 2 mil reais, agora a parcela é 1.187, mas você perde em outra. No longo prazo você está pagando mais juros, óbvio, né? Está passando mais tempo. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Então é isso, tá, gente? Então essa é uma questão para vocês ficarem aí atentos, tá? E nesse caso já corresponde a quase 90% de juros do total que eu estou tomando emprestado. Quase 90%. Por quê? Estou tomando 30 mil emprestado e pagando quase 27 de juros, tá bom? E se você esticar mais ainda, enfim, daí vem aquela coisa que o pessoal fala, né? Você compra um carro e paga 2 ou 3, tá bom? Vitória, essa planilha que eu estou mostrando já está lá no site disponível, tá? Tem o link de entrada do Zoom que eu coloquei, mas embaixo dela tem acesso à planilha saque e price, que é essa aqui que eu estou manipulando agora. Tudo bem, gente? Então, essa planilhinha aqui quebra um galho que vocês não fazem nem ideia, né? Então, aqui, se você zerar tudo esse negócio aqui, vou deixar tudo zero aqui, zero, né? Pronto, ele fica aí, né? Sem nada na minha planilha. A partir do momento que eu colocar aqui um valor, ele calcula para mim, né? Então, quero tomar emprestado 10 mil reais, vou pagar em um ano, e a taxa aqui oferecida, que eu encontrei, é de 2,5%. Belezão. Calculou para mim, abriu a evolução da dívida, tá? Isso aqui, vocês todos sortudos, tá? Que são de viverem nesse período nosso agora, porque a gente costumava montar essas tabelas na unha, tá? Em períodos que a gente não fazia essas coisas com Excel, e hoje é muito mais fácil, né? Muito mais fácil você expande aí os termos a partir de um Excelzinho básico. Tudo bem, gente? Beleza? Até aqui? A Vitória está dizendo que não apareceu a planilha. Espera aí, Vitória. Agora você me chamou a atenção para uma coisa que eu faço questão de já olhar aqui. A planilha está aqui. Ora. Vamos ver que o negócio tem que funcionar agora. Vitória, atualize a sua página. Vamos ver se agora sim. Acesso planilha saque price. Eu acho que eu tinha colocado aqui, mas não tinha atualizado na página. Agora acho que foi. Agora sim, né, Carlos? Aí, legal. Beleza. Foi isso mesmo. Eu tinha colocado no nosso site, mas não tinha atualizado. Agora está lá. Bom, muito bem, gente, muito bem. Aí você vai dizer, legal esse sistema, né? Ele é tranquilo. Pois é,
O sistema é de fato tranquilo, mas não é o único, tá? Não é o único. Eu queria mostrar aqui para vocês o nosso último sistema. E esse último sistema, ele diz respeito a uma forma diferente de evolução de dívida, tá? E esse sistema é esse aqui. Aliás, muito utilizado em financiamentos imobiliários, que é o sistema de amortização constante. As coisas importantes dele são as mesmas, basicamente, do sistema anterior. Então, importante para nós aqui, parcelamento, amortização, juros, prestação e saldo. Só tem uma diferença aqui. Aliás, algumas diferenças, tá? Aliás, muito bem lembrado, viu, Luiz? Eu vou colocar aqui para vocês. E eu preciso fazer isso agora, senão eu vou esquecer, tá, gente? Já vou colocar aqui para vocês o nosso link da chamada. Essa é uma chamada diferente, tá, gente? Queria que vocês tratassem com bastante carinho, porque já que é o nosso último encontro, eu fiz questão de pedir uma coisa a mais para vocês ali, mas não é obrigatório, tá? Mas veja como uma gentileza. Dê uma olhada aqui nesse link, tá bom? E obrigado, Luiz, por me avisar, tá bom? Suelen, não tem avaliação. Avaliação são aqueles formulários de atividades que vocês estão participando. Aliás, o último deles fecha hoje. Não esqueça disso também. Vamos lá. Perguntei se tem, nesse link de hoje, tem avaliação da matéria. Sim, sim, exatamente. Isso que Aliás, você quer isso é uma coisa que eu queria deixar para vocês. Mas Tá não é bom. obrigatório, tá bom? Não é obrigatório, é só uma sugestão. Então, voltando aqui. O sistema de amortização constante funciona a partir das mesmas variáveis. Única diferença, aliás, eu diria a principal, não a única, mas a principal, é que nesse caso a amortização é constante. Ora, claro, né? Senão não chamaria sistema de amortização constante. Como é que você calcula a amortização nesse sistema? Ou seja, como é que a sua dívida diminui? Ela diminui a partir de uma conta que vai te dar um valor constante. É o total do empréstimo que você está retirando, dividido por quantas parcelas você vai pagar. Em outras palavras, se você vai tomar 30 mil reais emprestados e vai pagar em 30 parcelas, 30 mil reais dividido por 30 vai dar R$1.000. Você vai amortizar R$1.000 sempre. Não vai mudar a amortização do começo da operação até o final. Então é por isso que esse sistema chama de amortização constante, tá bom? Mas alguma coisa tem que mudar, né? Se a amortização não muda, o que muda? Bom, muda os juros, que continuará sendo calculado exatamente da mesma maneira que no sistema anterior, sobre o saldo devedor, e muda o valor do PMT. Gente, o PMT aqui não é obtido com aquele cálculo que a gente faz na HP12C. O PMT aqui é obtido a partir da soma do valor da amortização com o total de juros. Ou seja, essas duas coluninhas aqui que você tem, amortização e juros, você soma as duas, você tem o valor da prestação, você tem o valor da parcela. Não adianta tentar fazer isso na HP12C que você vai chegar numa PMT diferente, tá bom? Tudo bem? Agora tem uma observação importantíssima, eu diria mesmo que fundamental. A grande peculiaridade desse sistema é que o valor das prestações são decrescentes. O valor é decrescente, melhor dizendo, tá? Ou seja, as parcelas elas vão decrescendo à medida que a operação vai evoluindo. Sistema imobiliário é mais frequente você ter isso, né? Você começa pagando um valor, à medida que o tempo vai passando, vai caindo o valor da parcela, né? E você termina, às vezes, de pagar, se for um financiamento longo, um valor bem inferior àquele valor que você começou pagando, tá? Então, isso só acontece no sistema de amortização constante. Tudo bem? Bom, eu pego aqui, para dar de exemplo, o mesmo caso que a gente acabou de resolver, para ficar na sua cabeça aí. Contratação de um empréstimo de R$20 mil para serem pagos em 20 parcelas mensais.
a taxa de 3% ao mês. É o mesmo exemplo que a gente fez, só que agora com a evolução dessa dívida no saque, não no price. Bom, vamos pensar no primeiro período. Tá? O que a gente pode dizer aqui? Olha, período 1, estou devendo R$20.000. Vou pagar em 20 parcelas. Então, a amortização vai ser de R$1.000 em todos os períodos, do período 1 até o 20. Por quê, professor? Porque é só você pegar 20.000 e dividir por 20, que é o número de parcelas que você tem. 20.000 dividido por 20 vai dar R$1.000 a cada período de amortização. Tudo bem? Certo? Não se esqueça disso. No sistema saque, a gente começa pensando primeiro a amortização, que será constante. E o total de juros? Total de juros é o mesmo, né? Por quê? Se eu estou devendo R$20.000 e são 3%, 3% de 20.000 é R$600. Continua sendo R$600. Só que agora, qual é o valor da PMT? Ora, se a amortização mais o total de juros vai dar o valor da PMT, então o valor da prestação no primeiro período só poderá ser de R$1.600. O maior valor de parcela que você vai pagar durante a operação. Porque no sistema saque o maior valor vem no começo da operação e depois vem os menores. Tudo bem, gente? Até aqui? Então vejam que as duas tabelas são bem distintas entre si. Uma vai dar a evolução da dívida a partir de amortização constante, que é essa aqui, e a outra vai dar a amortização ou a evolução da dívida a partir de parcelas fixas. Se você quer parcela fixa, você tem que ir para o sistema price. Se você quer parcelas decrescentes, você tem que ir para o sistema de amortização constante. É isso, basicamente. Tá bom? Muito bem. Como é que se dá a evolução desse negócio na saque? Se dá dessa maneira. Olha só, o que vocês estão percebendo aí? Olha lá, ó, 20.000 é a mesma tabela, né? Ó, 20.000, R$600 de juros, só que agora a amortização é constante, só tem R$1.000 aqui na amortização, tá vendo? Ó? R$1.000 do instante 1 até o instante 20. Total de juros vai evoluindo a partir desse saldo devedor, só que as prestações, olha o que acontece com as prestações, começam em R$1.600 e terminam em R$1.030, uma diferença de quase R$600 aí entre a primeira parcela e a última. São parcelas decrescentes. Tudo bem, gente? Belezinha? E você vai zerar o seu saldo devedor da mesma maneira. Claro, uma hora vai acabar, né, a sua dívida. Mas a pergunta mais importante talvez seja agora a comparação, né? Em qual dos dois sistemas eu pago mais juros? Quais são as partes positivas e as negativas de cada um dos dois sistemas, né? Por exemplo, você vai financiar um apartamento. Todo mundo sabe que quando você vai financiar um apartamento, principalmente aqueles que vão casar, coisa assim, é o momento que você está mais duro na vida, né? Aí você vai lá, o banco oferece o financiamento para você. Sistema saque, que é esse aqui. O que vai acontecer? E esse é um aspecto negativo desse sistema. Você terá de arcar com o valor das parcelas, os maiores valores das parcelas, no começo da operação, que é justamente quando você está sem dinheiro. É justamente quando você está durango de tudo, né? E à medida que a dívida vai evoluindo, o que vai acontecendo? Você vai pagando parcelas menores. Só que tem um detalhe. No sistema saque, você sempre vai pagar menos juros no total do que no sistema price. Em compensação, no sistema price, você vai começar com um valor de parcela mais baixo. Só que você vai pagar um pouquinho mais de juros no final das contas. Tudo bem, gente? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esses detalhes, tá? Não é só conhecer os sistemas, mas é também ser capaz de fazer as comparações, né? E isso também está aqui na nossa planilha, tá, gente? Vou colocar aqui para vocês a nossa planilhinha. Atentem-se para o fato de que na nossa planilha você tem duas abas aqui, né? Ó. A aba que eu estou agora nesse momento é a aba da price, tá? Então, sistema de amortização francês, a price.
E se você clicar na aba aqui saque, você vai para a aba da saque, né? Nesse caso, do sistema de amortização constante. Então, olha só, comparativamente, vamos colocar aqui os 20 mil, 20 parcelas, 3%, tem aqui a evolução da dívida. Olha lá, estou pagando 31,5% de juros sobre quanto eu tomei emprestado. Se eu voltar aqui na tabela price, colocar o mesmo valor, só para a gente comparar as duas agora, 1, 2, 3, e aqui é 20 e aqui é 3, olha lá. Estou pagando aqui 34,43% de juros no total, enquanto que na saque eu estou pagando 31,5%, percebe? Só que na saque tem esse inconveniente. No comecinho da operação você começa com parcelas mais altas e no final você fica com parcelas mais baixas. Na Price não tem isso. Vai ser o mesmo valor de parcela do começo até o fim. Tudo bem, gente? Bom, parei aqui um minutinho. Aliás, um minutinho não, né? De novo, eu sempre falo isso, mas na verdade já estou parando aqui mesmo, parando finalmente com o nosso curso, que já está chegando ao final. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham conseguido aqui, né, compreender um pouquinho dessas coisas. O objetivo não era aprofundar nenhuma dessas ferramentas, mas era dar para vocês um pouquinho de noção e mesmo das possibilidades com HP12C e o Excel que a gente pode fazer, né, ao longo desses conceitos aí, que são conceitos econômicos também, tá? Então, Rosana, quer falar alguma coisa, Rosana? Você está com a mãozinha levantada, talvez seja daquela hora que você não tinha tirado ainda, talvez? Sim, é daquela hora, professor. Tá bom, Rosana. Então, gente, é isso, tá bom? Olha, tá lá o nosso link que eu deixei para vocês, tá? Para vocês darem o feedback de vocês. É uma sugestão, não é obrigatório, mas eu ficaria muito contente que vocês dessem, porque a gente precisa aprimorar esse curso e continuar vendo se ele atende aos objetivos, se ele atendeu, né, os objetivos de vocês, as expectativas que vocês tinham, se alguma coisa nele precisa mudar, se ele está meio como propaganda enganosa, se teve gente que veio para cá e acabou se surpreendendo, enfim, tudo isso é informação relevante que eu gostaria muito de ter, se possível, de vocês. Mas não é obrigatório, tá bom? Deixo aqui a minha satisfação de ter conhecido vocês e é isso, gente. Terminamos. Professor, Oi, Joana. como verificar? Porque eu respondi, eu acho que eu enviei, porque minha internet deu um problema aqui. Tem como você verificar? Senão eu respondo novamente. Com toda certeza, Joana. Deixa eu ver aqui. E hoje até o computador tá de... Não quer a planilha Tá baixar. aqui sim. Ah, então tá bom. Tá aqui sim. Aí, mais tarde, professor, eu envio o exercício. Eu estou tentando atualizar aqui o notebook. Tá bom, Joana. Fica Obrigada. tranquila. Eu gostei muito, eu amei. Eu espero que tenha mais. Obrigado, Joana. Obrigado mesmo. Professor, Oi. você mandou foi no grupo do WhatsApp O que, Andréia? a lista de chamada e para mim poder responder o que você... Na verdade, a lista de chamada está aqui no nosso chat. Coloquei de novo agora. É porque eu caí, porque na Tá, minha internet não não, nada. coloquei agora. Isso E a aí. nossa atividade está lá no nosso site, tá? Que Não, atividade, sim, eu falo para avaliar você nessa lista de presença Ah, aqui, não, né? é essa. Ah, beleza, então. Essa, tá bom? Já tá aí. Gente, satisfação, tá bom? Cuidem-se e se precisarem de mim, os meus contatos estão lá, aí disponíveis para vocês, tanto no site quanto nesse feedback que eu mandei para vocês. Tá bom? Sim. Beijão no coração e é isso aí. professor. Valeu. Valeu, gente. Professor, Diga, Vinícius. o senhor pode permitir a gente editar no planilha que o senhor mandou? Vinícius, quando você entrar lá na minha planilha, você clica lá no
no menu arquivo e você faz uma cópia dessa planilha para você, certo? Seria o equivalente a você fazer o download dessa planilha e você salva ela no seu Drive e pronto, ela fica sendo sua, tá bom? Ok, obrigado, professor. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite, até mais, até a próxima. Muito bom conhecê-los e conhecê-las. Bye, bye.